Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, estamos iniciando novamente o nosso culto online. Esse culto se refere ao domingo de amanhã, que é o 14º domingo após Pentecostes. Uma boa noite e que possamos realizar um culto agradável a Deus, com os corações despidos de todo orgulho e vaidade e centrados aqui humildemente no Evangelho, na Palavra de Deus, enfim, nos ensinamentos que nos tornam sábios para a salvação em Cristo Jesus. Os cultos continuam online porque não temos assim uma opção de cultos presenciais ainda por enquanto, né? Nós sabemos que muitas igrejas já estão reunidas, mas em função da situação aqui da cidade, ainda bastante crítica, pelo fato de nós termos muitos membros que são de grupo de risco, muitas pessoas idosas, algumas pessoas com alguma doença, enfim. Então nós decidimos seguir aquilo que orienta a Organização Mundial da Saúde, de não começarmos ainda com os nossos cultos presenciais, portanto, os nossos cultos online. Eu sei que para muitos irmãos, esse encontro com outros irmãos está fazendo bastante falta, mas isso, enfim, é uma questão de responsabilidade nossa, de compromisso nosso com a saúde das pessoas, com a saúde dos irmãos e, enfim, com a saúde da sociedade como um todo, né? Nós, como igreja, precisamos dar o exemplo para a sociedade. Nós abrimos a possibilidade aqui de celebrarmos a Santa Ceia por família. Tivemos já 4 encontros de estudos rápidos ao longo do domingo. São 17 encontros cada domingo, de meia em meia hora, onde recebemos apenas a família, o grupo familiar, o grupo domiciliar que convive no dia a dia e que pode vir aqui à igreja com todo o cuidado, né? Nós achamos que assim há uma oportunidade de participar da Santa Ceia. Com essa oferta desses grupos ao longo do domingo, nós pensamos que 2 vezes por mês nós conseguimos atingir todas as famílias da congregação. Embora também reconhecemos que algumas pessoas, mesmo assim, continuam com certo receio de mesmo participarem aqui. Nós damos toda razão para essas pessoas, não se sintam constrangidas a virem aqui de qualquer maneira. Cada um é responsável pela sua saúde, cada um é responsável, enfim, diante de Deus, em relação à mordomia, à administração do corpo e da saúde, que não pertence a nós, mas pertence a Deus, porque Ele que criou e quer que a gente use a nossa inteligência e tenha o maior cuidado com esses dons temporais, e o mais importante deles é a nossa vida que Deus nos deu. Portanto, não se sintam, repito, constrangidos, e eu reconheço que para muitos é bastante difícil nesse momento sair de casa. Então, fiquem em casa, por favor, acompanhem os nossos cultos online, e aqueles que se sentirem um pouquinho mais seguros, nós prometemos que aqui na igreja damos todas as condições para a família, ao ela adentrar aqui o espaço, com máscara, usando álcool gel, descontaminando as cadeiras, né? E assim a família participando num momento solene, presencial, durante 15, 20 minutos, meia hora, onde conversamos também sobre algumas amenidades, e depois, ao se retirar, novamente é feita a descontaminação das cadeiras para que a próxima família possa adentrar aqui o espaço do templo e assim participar da liturgia específica da Santa Ceia e receber assim a Santa Ceia, que para tantas pessoas é tão importante, porque em consopo o pão e o vinho nós recebemos o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus, que se faz fisicamente presente no sacramento da Santa Ceia para a nossa salvação, o perdão de nossos pecados, o fortalecimento, enfim, de nossa fé. Com essas palavras, nós então queremos começar esse momento de culto, repetindo o primeiro versículo do Salmo escolhido para esse domingo de amanhã, que é o 14º domingo após Pentecostes. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado
é coberto. Bom, vamos iniciar então esse nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Hoje o tema, na verdade, da nossa mensagem, como foi o tema também do nosso estudo de quarta-feira, mais específico sobre o Salmo 32, é a confissão e a absolvição. E esse é um ofício fundamental da nossa vida cristã, confessar. O apóstolo Paulo ele chega a dizer que o cumprimento da lei é o amor. Nós vamos ver isso na leitura hoje da epístola, logo mais. O cumprimento da lei é o amor. Ele dá várias recomendações, ele coloca essa questão da preocupação com o próximo, né? Mas a grande questão é essa, é o amor, é a caridade. Ela resume o cumprimento da lei. E o descumprimento da lei, diria eu, que é a arrogância. Porque a arrogância não permite nós reconhecermos nossas fraquezas. A arrogância não permite nós reconhecermos os nossos pecados. Então, digamos, o descumprimento da lei, eu diria que é a arrogância. E o cumprimento da lei é o amor. E sempre que nós começamos um momento de culto, seja ele presencial, como esse à distância, para que a palavra de fato frutifique em nossos corações, é necessário que começamos assim nos aproximar de Deus com toda a humildade. E nos aproximar com Deus com toda a humildade é nada mais do que simplesmente reconhecer nossas falhas, nossos erros, enfim, nossas fragilidades. E fazemos isso através da confissão. Existem duas formas de fazermos nossas confissões. Existe aquela confissão chamada a confissão auricular, é aquela confissão particular, em que nós procuramos um ministro e conversamos sobre nossas fragilidades. E o ministro então nos anuncia o perdão de Deus. Ele é uma pessoa que precisa cumprir um juramento, que é o sigilo confessional. Porque na verdade essa confissão não está sendo feita ao homem pastor, essa confissão está sendo feita a Deus. O pastor simplesmente é aquele que fisicamente ele representa, digamos assim, a vontade de Deus através da pregação, que ele tem a obrigação e o dever de nos repassar. Mas na verdade ele é um ser humano, falho e fraco e pecador também, e por ele mesmo jamais teria autoridade e condições de perdoar pecados a quem quer que seja. Mas ele faz isso por ofício como representante da igreja que recebeu de Cristo o ofício das chaves, ou seja, o poder de abrir e fechar os céus através do perdão ou não perdão dos pecados. Perdão para aqueles que se arrependem e confessam, e não perdão para aqueles, enfim, que não reconhecem e que se mantêm nesse estado de arrogância diante de Deus e diante do seu próximo. Portanto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso vamos orar e confessar os nossos pecados com humildade ao nosso Deus. Ó Deus, de toda a misericórdia, nós te confessamos que já por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto por aquilo que fizemos como por aquilo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós e consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Portanto, irmão, irmã, se foi essa a tua confissão, e confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo,
Então eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ouvir a leitura do Salmo escolhido para esse final de semana, o 14º domingo, amanhã, após Pentecoste, e o Salmo é o Salmo 32, e desse Salmo 32, os versículos 1 a 7, onde lemos: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas confessei-te o meu pecado, e minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessaria ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Na quarta-feira nós fizemos uma reflexão sobre esse Salmo 32. Aí eu convido os irmãos e irmãs que não acompanharam, elas estão ali no Face ainda, no dia de quarta-feira, estão também no YouTube, e pode acompanhar essa reflexão sobre o Salmo 32, como é importante a confissão. Por isso nós sempre começamos o culto com a confissão, porque nós não confessamos que somos frágeis e pecadores para vivermos assim sempre para baixo, para vivermos assim deprimidos, para vivermos algum complexo de culpa. Não, justamente o contrário. Enquanto nós carregamos, seja no inconsciente, no subconsciente, sei lá, no fundo da alma, as nossas faltas, as nossas culpas, isso há de complicar a nossa vida. Isso nos incomoda. Ou como incomodava o salmista. Ele chegou a dizer, né, enquanto ele calou, enquanto ele se manteve arrogante diante de Deus, enquanto ele não reconheceu as suas falhas, ele diz o seguinte: envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E enquanto a mão de Deus era pesada sobre ele, enfim, enquanto ele carregava esse complexo de culpa, o resultado foi envelhecer os meus ossos. Né? E ele diz: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quando não chove, tudo seca. Assim é a vida daquele que não confessa. Nós precisamos confessar a Deus. E a chuva de bênçãos que faz brotar vida do nosso coração, da nossa alma e da nossa mente é o perdão de Deus. Ele alivia a dor da culpa, ele tira a dor da culpa, ele torna leve a nossa vida e nossa alma.
E diz, inclusive, o texto bíblico, em algum outro lugar que eu não me recordo agora, com isso Deus inclusive aformoseia o nosso rosto. Eu lembro que quarta-feira, no estudo bíblico, eu cheguei a falar que tem gente que talvez por isso envelhece precocemente, né? Envelhece precocemente, né? Adoece precocemente, né? Quando nós nos deprimimos, né? Isso prejudica nossa saúde, né? Isso diminui nossas defesas, inclusive. Nós, inclusive, nos tornamos mais fracos agora diante desta pandemia, se nós nos deprimimos. A depressão, ela tem impacto muito grande na nossa saúde e nas nossas defesas. E às vezes, claro que não é sempre, mas às vezes pode acontecer que um dos motivos seja porque calei os meus pecados. Eu estou carregando um peso muito grande, né? Eu estou com a consciência culpada, né? Alivie isso, confesse a Deus, e chuvas de bênçãos serão derramadas através do seu perdão. Foi isso que nós fizemos há pouco e, portanto, eu garanto para vocês que a alma foi aliviada. E isso certamente vai contribuir com a saúde espiritual e com a saúde certamente física também. Porque se nós vivemos mais satisfeitos, mais tranquilos, mais confiantes, mais voltados ao próximo, com mais amor e humildade, isso reverte também em benefícios para esta vida, sem dúvida nenhuma. Que seja assim com todos nós. Amém. Vamos orar. Ó onipotente e eterno Deus, aumenta a nossa fé, a esperança e o amor. E para que nós possamos alcançar aquilo que Tu nos queres dar e nos prometes, faze com que nós amemos aquilo que Tu nos ordenas. Nós suplicamos isso mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós queremos fazer a primeira leitura bíblica, e todas as leituras, né, elas giram em torno desse tema da confissão e da absolvição. E o Antigo Testamento, nós encontramos a palavra em Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9. Ezequiel 33, 7 a 9, onde lemos: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei contigo. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Veja o compromisso que nós temos com a confissão, não é só com a gente, é também com o nosso irmão, mas sempre por uma questão de amor. Mas é um amor que certamente contribui para que nós depois não sejamos cobrados por Deus, por nós não termos denunciado a maldade, a violência, a injustiça
que existe aqui nesse mundo e que tanto prejudica não só quem sofre a violência e a justiça, mas inclusive os atores que praticam a violência e a injustiça. Também com eles nós temos um compromisso. Amém. Nós queremos ler também a epístola escolhida para esse nosso domingo de amanhã, que é o 14º domingo após Pentecoste. E nós encontramos esse texto em Romanos 13, versículos 1 a 10. Romanos 13, 1 a 10. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo está... Nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O texto, portanto, fala em autoridade, no reconhecimento da autoridade. Nós sabemos que numa democracia a autoridade, de fato, é o povo. E o povo escolhe aqueles que, em nome dele, vão executar essa autoridade, seja o executivo, através da execução da lei, seja o judiciário, que vai formular as leis, seja o legislativo, que é o guardião, digamos assim, da lei. São os três poderes, enfim, que representam a autoridade que é o povo. Portanto, nós temos que sempre pedir a Deus que Ele faça com que a autoridade legitimamente represente bem o povo. E representar bem o povo é buscar, evidentemente, o bem da sociedade. E buscar o bem da sociedade é investir, digamos, na sua segurança, investir na sua educação, investir na sua saúde e investir também nas oportunidades para que todos possam ter o seu pão de cada dia. Quando nós oramos o Pai Nosso e pedimos a Deus o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, nós também estamos pedindo que aqueles que representam a autoridade, que não são a autoridade em si, porque a autoridade em si é o povo, mas que representam essa autoridade, façam o seu papel bem, cumpram com o seu papel e busquem a justiça, busquem o direito, busquem, enfim, uma boa legislação e executem aquelas obras de infraestrutura necessárias e importantes para que seja garantida a segurança, né? E as possibilidades, digamos assim, de sobrevivência de nosso povo, né? Mas, acima de tudo, o fundamental é que nós amemos o próximo, que queiramos o seu bem, porque o cumprimento de toda a lei, que é detalhada nos 10 mandamentos, resume-se numa única palavrinha: caridade, ou então, como está aqui nessa versão, amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Que assim seja na vida de todos nós. Amém.
nós queremos ouvir também a leitura do Santo Evangelho, escolhido para esse final de semana, que 14º domingo após o Pentecoste. E o Evangelho nós encontramos em Mateus 18, versículos 1 a 20. Mateus 18, 1 a 20, onde lemos: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te fizer tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um olho só, do que tendo 2 e ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é a vontade do Pai Celeste que pereçam um só desses pequeninos. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se restabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dentre vós, sobre a terra, concordarem 2 a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Assim termina o Santo Evangelho. Logo mais nós vamos refletir um pouquinho sobre esta palavra. Agora, depois da leitura do Evangelho, eu convido a todos a que confessemos a nossa fé nas palavras do credo ecumênico, o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e sempre. Amém. Nós queremos, como falamos antes, refletir um pouco sobre as palavras do Santo Evangelho que nós há pouquinho ouvimos. Na verdade, esse texto aqui se refere ao nosso compromisso com as pessoas, com o outro. Normalmente nós achamos assim que temos um grande compromisso com Deus, que a nossa fé é algo bem particular e individual entre eu e Deus. Essa é uma parte da fé. Porque Deus, na verdade, não precisa de mim. Deus se basta por si só. Ora, quem sou eu para fazer tanta diferença na grandeza de Deus? Eu tão pequeno, simples, falho, fraco. Não faço diferença nenhuma na grandeza de Deus. Mas Deus me quer, porque Ele determinou algumas coisas e quer que essas coisas determinadas por Ele aconteçam. E uma delas é o bem do próximo. E Deus determinou que o bem do próximo depende não simplesmente de uma intervenção milagrosa dele, mas depende dos irmãos, depende dos outros, depende de cada um de nós. Nós temos um compromisso com o próximo. Crescer na fé não é algo apenas proporcional a uma satisfação espiritual um tanto quanto vaga no nosso relacionamento com Deus, que acontece através de orações, mais orações, cultos, mais cultos, leituras e mais leituras, e só isso. Não, a nossa fé em Deus, o tamanho dela depende da forma com que nós tratamos o nosso próximo. O tamanho da fé não é proporcional a um sentimento de Deus que nós temos apenas. O tamanho da nossa fé é proporcional à preocupação que eu tenho com o meu semelhante. Lembram que foi falado quando lemos o Salmo sobre o nosso estudo bíblico de quarta-feira e também sobre as palavras do salmista, que enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos. Isso aconteceu com o salmista, isso aconteceu comigo, isso acontece com qualquer um de nós. E quando nós confessamos o pecado, Deus tirou da nossa cabeça a sua mão pesada, aliviou nossa alma e nos cercou de cantos de livramento, de felicidade, de prazer. Mas a mão continua pesando na cabeça de outros. E muitos nesse mundo estão sofrendo a mão pesada de Deus por causa das suas injustiças. E nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso não de agredir pessoas, como muitas vezes se faz quando alguém comete um erro, com o objetivo, na verdade, maior, de apenas engrandecer a mim próprio, através de comparações
perversas, onde no fundo a gente está dizendo: vejam, eu não sou assim, eu sou melhor. Não é com esse objetivo. Nós queremos que o prazer do alívio da mão de Deus, que não pesa mais na nossa cabeça, seja sentido por todos. Esse é o maior prêmio. Essa é a maior riqueza que alguém pode acumular nesse mundo. É ter retirada de sua cabeça a mão pesada de Deus. A mão pesada que significa a condenação de Deus. E Deus quer que cada um de nós cumpra com esse papel. Isso é uma coisa que Deus determinou. Deus não vai lá falar com o pecador. Deus, aliás, não fala com ninguém diretamente, pelo menos de forma costumeira e normal. Deus nunca falou comigo, Deus nunca apareceu para mim. Ele fala, evidentemente, através da sua palavra. Eu falo com Ele pelas orações. Ele fala comigo com certas circunstâncias e tudo mais, mas a voz dele, me chamando a atenção para as coisas certas e erradas, essas acontecem indiretamente pela Escritura, que eu leio, ou pela Escritura que alguém me prega, que alguém me fala, que alguém me testemunha. Então todos nós, nesse sentido, somos testemunhas de Deus. Todos nós somos embaixadores em nome de Cristo, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E qual é o sinal do distanciamento de Deus que nós podemos perceber nas pessoas? É sempre, evidentemente, a arrogância de cometer o erro e jamais se importar com isso. Está errado. É preciso, como Jesus disse, que todos nós nos transformemos como uma criança pequena e humilde que não sabe de grande coisa, que não sabe de nada. Nós não sabemos de nada diante de Deus. Nós abrimos o nosso coração, reconhecemos o vazio das nossas fraquezas e falhas, e Deus, assim como do nada Ele fez o mundo, do nada Ele há de reconstruir a nossa vida, fortalecer a nossa alma e fazer com que sejamos diferentes. Que possamos sempre colocar o nosso coração diante de Deus e dizer a Deus: eu quero ser tua testemunha. Eu quero também contribuir para que o teu evangelho chegue a toda a criatura. Eu quero também testemunhar de quão importante foi na minha vida ter tido a graça da fé, do perdão, da paz e da salvação. Testemunho, muitas vezes, não é simplesmente decorar meia dúzia de versículos e repeti-los à exaustão, sendo inclusive chatos em relação ao nosso próximo, que talvez não queira nos ouvir. O testemunho maior é dizer, em ocasiões oportunas, e Deus mostra isso, como mostrou o apóstolo Paulo, como mostra qualquer um, em ocasiões oportunas, de como para mim, como para nós, é importante termos esperança, termos uma fé, termos a palavra de Deus, termos o perdão, termos a vida e a salvação. E humildemente dizer que gostaríamos que esse prazer
e esta alegria e essa satisfação também esteja disponível a todas as pessoas, particularmente aquelas que Deus coloca no nosso caminho, mas que não seguem a vontade de Deus e não se curvam diante da sua graça, misericórdia e amor. E sempre utilizar, evidentemente, a oração, para que Deus nos mostre a hora oportuna de nós darmos o testemunho, para podermos ser relevantes, para que o Espírito Santo de Deus possa de fato agir e tocar os corações dos demais. Nós temos esse compromisso de sermos testemunhas e nós queremos cumprir com esse nosso compromisso diante de Deus. Deus, Jesus dá um exemplo do pastor de ovelhas, que tem 100 ovelhas. Umazinha delas se perdeu. E ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E quando ele a encontra, a alegria dele é muito grande. Ele se alegra muito mais por essa uma que ele encontrou do que pelas 99 que estão lá em segurança. Isso aconteceu também na história do filho pródigo, o filho que se perdeu. Um filho ficou em casa, servindo o pai, fazendo os deveres de casa, trabalhando em casa, enfim. Mas quando o filho perdido chega em casa, o pai, sobremodo, se alegra, vai lá, faz uma festa, e o outro diz: mas meu pai, eu nunca recebi uma festa tão grande, eu sempre fui fiel e tu nunca fizeste nada disso por mim. Deus tem uma preocupação muito grande com aqueles que se perdem. E Deus resolveu amarrar a sua ação ao nosso testemunho, à nossa palavra, à nossa função de sermos embaixadores em nome de Cristo, na missão de proclamar as virtudes daquele que foi tão importante, porque nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz que nós agora curtimos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra. Nós te agradecemos, enfim, por podermos viver a fé, por Tu teres tirado de nossa cabeça Tua mão pesada que nos acusava e aliviado a nossa alma com Teu perdão, com Tua paz, com a Tua salvação. E queremos agora nos colocar nas Tuas mãos e sermos fiéis testemunhas disso que aconteceu na nossa vida. Testemunha é aquela pessoa que viu alguma coisa e que agora fala do que viu. Nós queremos falar não do que nós vimos com os nossos olhos, mas falar daquilo que nós experimentamos no nosso coração, na nossa alma, quando pelo poder do Espírito Santo Tu nos deste a fé, o perdão, a vida e a salvação. Bondoso Deus, que possamos sempre ser fiéis testemunhas desta verdade tão importante para nós, e que assim a igreja possa crescer e frutificar, e mais pessoas possam ser agregadas ao Teu reino de paz, de vida e de salvação. Bondoso Deus, nós queremos
colocar nas tuas mãos todas as pessoas que nesse momento sofrem por diversas razões, especialmente aqueles que estão sofrendo por causa dessa pandemia, que estão em recuperação, que estão doentes, especialmente aqueles que estão nas UTIs. Alivia a dor dessas pessoas, manda teus santos anjos, socorre-os, te suplicamos isso, ó Deus, que essas pessoas possam voltar o seu coração a Ti, pedir o socorro e assim serem atendidas por Tua misericórdia e paz. Olha para aquelas pessoas tão dedicadas, os enfermeiros, os médicos, que se arriscam para salvar vidas. Eles têm sim essa missão, essa vocação, mas o cumprimento correto dessa vocação certamente será recompensada como Tu recompensas todas aquelas pessoas que cumprem bem com suas obrigações. E principalmente aquelas que vão além das suas obrigações, como temos tanta gente nesse momento fazendo tanto. Aqueles profissionais de limpeza, ó Deus, que muitas vezes não são lembrados, os enfermeiros, os técnicos de saúde, enfim, as pessoas que trabalham na segurança, na limpeza pública, todos aqueles, enfim, ó Deus, que nesse momento estão servindo o seu semelhante através do seu trabalho, da sua vocação. Olha com carinho e consola todas aquelas famílias que estão enlutadas e que sofreram a perda tão rápida e inesperada de um ente querido. Alivia o coração dessas famílias com a Tua presença, com o Teu consolo, principalmente com a esperança da vida eterna e da ressurreição e do encontro de todos na vida eterna. Bondoso Deus, abençoa a nossa congregação, todos os nossos irmãos e irmãs, olha especialmente para os mais idosos, para aqueles que têm algum problema que os tornam também em grupo de risco nesse momento, e protege a todos nós. Te agradecemos, enfim, ó Deus, por Tu teres nos protegido e guardado até agora, e que assim continue, por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bondoso Deus, nós queremos também colocar aqui em oração o Sr. Vanderlei Neitzel, meu sogro, pai da Luzinete, que está bastante adoecido, está com Alzheimer em estágio bastante avançado. Bondoso Deus, esteja com ele, com Tua proteção, Teu cuidado. Também quero te pedir, em favor da minha mãe, que ela 2 semanas atrás sofreu um grave acidente de trânsito e teve assim, ela com 85 anos, uma fratura no externo, mas que está relativamente bem, caminhando, enfim, com algumas dores, mas vivendo a sua vida como sempre viveu, de forma bastante otimista e até certo ponto alegre. Bondoso Deus, nós colocamos nas Tuas mãos todas as pessoas doentes, todas as pessoas, enfim, que sofrem, todos aqueles que dependem do Teu auxílio, da Tua ajuda, da Tua fortaleza. Olha também para as pessoas que têm ameaçado a sua fonte de renda, por causa desse momento de pandemia, o seu emprego, as pessoas que não têm como se sustentar e sustentar a família, em especial os mais pobres. Olha para essas pessoas e faz com que, de uma forma ou de outra, o seu pão de cada dia e dos filhos esteja garantido. Olha para a nossa congregação, para a nossa igreja, para os nossos irmãos, para as nossas irmãs e para todas as pessoas aqui no nosso país que tão sofrido, que passa por um momento de bastante dificuldade.
mas que esperamos que logo, logo possamos superar. Abençoa os cientistas, os pesquisadores, enfim, particularmente aqueles que estão pesquisando essa pandemia, possibilidades de vacina, enfim, pesquisadores espalhados pelo mundo todo, para que possamos encontrar, com teu auxílio, com tua inspiração, alguma solução. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.